Salve galerinha, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema potenciação, beleza? Potenciação, como eu citei na última aula, é uma das operações matemáticas que a gente vai ter no nosso arsenal aí de operações para utilizar, e ela tem algumas propriedades bastante interessantes que exigem o nosso cuidado. Por isso, uma aula especialmente para falar só sobre ela, certo? Bom, da definição, nós temos que o que é uma potência, né? O que é a operação de potenciação? A potência em si, ela é constituída de duas partes, né? Ela é um conjunto de dois números. Um número b, que a gente chama de base, sempre com um expoente, que é esse número representado em roxo aqui, o n, tá? Como é que a gente lê uma potência? B elevado a n, tudo bem? E o que significa essa operação, né? Quando a gente tem a base elevada a um determinado expoente, isso significa que essa base ela vai ser multiplicada por ela mesma n vezes, que é o número que o expoente está dizendo para a gente. Então, se o b é elevado a n, é b vezes b vezes b n vezes. Tudo bem? Coisas que são importantes aqui para a gente. Toda vez que a gente for trabalhar com potenciação, nós vamos trabalhar com a base sendo diferente de zero. Tá? E por trabalharmos sempre com a base diferente de zero, a gente pode garantir que para todos os números pertencentes ao conjunto dos reais, né, isso aqui é para todo b pertencente aos reais, nós temos que b elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número que você coloca aqui, qualquer número real elevado a zero, vai dar 1. Tudo bem? Isso permite que a gente elimine um problema, né? Quando b é igual a zero, se a gente coloca 0 elevado a zero, a gente tem uma indeterminação matemática. Mas isso é papo lá para a nossa aula de cálculo, quando a gente entra no ensino superior para falar sobre isso. Tranquilo? No nosso curso aqui de educação básica, b sempre vai ser diferente de zero, e aí qualquer número elevado a zero vai dar 1. Tranquilo? Bom, vamos a algumas propriedades de potência agora. Ela tem várias propriedades que são importantes para o nosso entendimento, para a gente poder operar sem ter maiores problemas, certo? Então, o que a gente vai pensar aqui? Professor, só tem letra, não estou entendendo nada. Bom, as propriedades a gente define de forma literal e aí faz um exemplo numérico para ajudar com a fixação. Vamos lá? A primeira propriedade aqui é a propriedade de multiplicação de duas potências que têm a mesma base, certo? Independente do expoente ser igual ou diferente, isso não tem problema para a gente. A parte principal aqui é, quando a gente multiplica duas potências de mesma base, nós podemos manter a base e somar os expoentes. Professor, mas por que eu posso fazer isso? Quer ver um exemplo? O que seria 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta? Vamos pensar sobre isso? Ó. Se você parar para pensar comigo, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora, se eu estou multiplicando os dois, né, se eu estou multiplicando 2 ao cubo com 2 à quarta, não faz sentido que seja todos esses números aqui multiplicado por todos esses números aqui? Percebe comigo que vai ser então 3 mais 4, a quantidade de vezes que o 2 vai aparecer se multiplicando? Por isso que a gente pode garantir aqui que isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 4. E aí resulta pra gente em 2 elevado a 7. Tudo bem? Na divisão de potência de mesma base, que é a nossa propriedade número 2, existe algo similar. Se na multiplicação nós somamos, na divisão nós subtraímos. Entenda bem essa relação, porque a gente vai precisar disso no decorrer do nosso curso, tudo bem? Na multiplicação de potência de mesma base, soma, na divisão, subtrai os expoentes. Então nós temos aqui, como exemplo, se você tiver 3 elevado à quarta, dividido por 3 elevado ao quadrado, certo? Isso é a mesma coisa que 3 elevado a 4 menos 2. O expoente de baixo
ele sobe com o sinal trocado, inverte o sinal. E aí, isso aqui daria pra gente 3 elevado ao quadrado. Tranquilo? E aí, justamente como a gente viu nessa propriedade, né? Você viu que esse número aqui de baixo é como se ele tivesse subido com o expoente negativo, né? E aí, a gente determina isso como uma propriedade também. Toda vez que você tem um número, né? Um número b qualquer, por exemplo, 2 elevado a um expoente negativo, você pode garantir que isso é a mesma coisa que 1 sobre essa mesma potência com a inversão do sinal do expoente. Então é 1 sobre 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Nossa quarta propriedade fala sobre uma potência de uma potência. Percebe só? Você tem aqui uma potência dentro do parênteses, que é o b elevado a m, e aí tudo isso está elevado a um outro expoente. Bom, isso é a mesma coisa que você multiplicar os expoentes. Quer ver por quê? Olha só. Imagina que você tem 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado à quarta, por exemplo. Concorda comigo que isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo mais uma vez? E por que a gente pode garantir isso? Porque, olhando para o contexto geral, você tem o 2 elevado a 3 que está aqui dentro como se fosse a base dessa potência maior, com o expoente 4. Então, a gente repetiu a base da nossa potência maior aqui 4 vezes. Bom, 4 vezes. Quantas vezes o 2 aparece com esse expoente 3? Então, a gente pode garantir que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 4. Tudo bem? Isso vira para a gente 2 elevado a 12 nesse exemplo aqui. Tudo bem? Nossa quinta propriedade, quinta e sexta na verdade, são as propriedades onde a gente não vai tratar com a mesma base, mas sim com o mesmo expoente agora. E aí a base indifere para a gente. Por exemplo, se você tem a multiplicação de duas potências com bases diferentes, mas elas têm o mesmo expoente, você também pode juntá-las de alguma forma. Por exemplo, se você tem 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. O que nós vamos fazer aqui nesse caso? A gente vai colocar entre parênteses as nossas bases, o expoente a gente tira fora. Isso daria para a gente aqui um resultado de 10 elevado ao cubo. Isso aqui é um mecanismo que a gente também vai utilizar bastante, principalmente em exercícios onde a gente precisar lidar às vezes com notação científica ou quando a gente precisar contar números de algarismo, quantidade de algarismos de algum número. A gente vai ver isso nos exemplos no próximo quadro, tá? Aqui, para finalizar as nossas propriedades, quando a gente divide bases diferentes que têm o mesmo expoente, a gente tem uma propriedade parecida com essa, né? Se aqui a gente colocava entre parênteses e multiplicava as bases, aqui, quando a gente tiver coisas do mesmo gênero, tipo 2 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo, a gente vai poder colocar entre parênteses também o 2 dividido por 5 e manter o expoente lá fora. Tudo bem? Uma coisa que é muito interessante e muito importante a gente perceber e enxergar nessas propriedades. Não é porque elas estão escritas aqui no sentido da esquerda para a direita que você tem que manter essa ordem sempre. Isso quer dizer que, se em algum momento, em algum exercício, em algum enunciado, você achar conveniente vir do lado de cá para o lado de cá, você também pode. Você também pode vir da direita para a esquerda. Isso não é um problema, inclusive isso vai ser bastante útil em diversas questões diferentes. Tudo bem? No nosso próximo quadro, nós vamos falando sobre alguns outros modelos de potenciação que a gente pode ver. Vamos lá? Um outro contexto bastante usual para a potenciação é, no ramo da ciência de um modo geral, uma notação científica, que consiste basicamente em escrever os números em forma de uma potência de base 10. Né? Utilizar a potência de base 10 para que fique mais fácil a gente poder comparar as grandezas que são apresentadas para a gente no meio científico, na química, na física e assim por diante, tá? Como está descrito aqui no quadro para vocês.
E o que é uma notação científica? Como ela se apresenta para a gente? Né? Ela é um produto de dois números, né? Um número A, que eu chamei aqui, que é sempre um número real, tá? Que precisa estar entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. Então ele é maior ou igual que 1 e menor que 10. Tudo bem? Essa expressão matemática a gente lê 1 é menor ou igual que A, que é menor que 10. E o A é pertencente aos reais. Tranquilo? E, além desse número A, nós temos a potência de base 10. Né? 10 elevado ao número K, desde que o K seja o número pertencente ao conjunto dos inteiros, né? Que é esse Z com o tracinho do lado, e esse asterisco indica que é não nulo, certo? Então pode ser qualquer número inteiro, positivo ou negativo, só não pode ser o zero. Tudo bem? Como exemplo aqui eu separei essa constante aqui, né? Se tivermos isso aqui numa unidade de medida determinada, nós temos que é a velocidade da luz, né? Isso aqui em quilômetros por hora, certo? E se a gente olha para esse outro contexto aqui, né, a constante de Avogadro, né, que representa ali, a gente usa muito no contexto da química para calcular mol e tudo mais, né, que é 6,02 vezes 10 a 23, são exemplos de constantes que a gente usa no meio científico que se usam da notação científica. Tranquilo? E como é que a gente trabalha com essas potências de base 10? Né? Separei aqui alguns exemplos para que a gente tenha isso claro em mente também, até como resultados práticos em futuros cálculos que a gente vai fazer. Tá? Por exemplo, o que é 10 elevado a zero? Como nós vimos, todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Então aqui é 1 mesmo. E aí percebe, 10 elevado à primeira, né, quando o expoente é 1, indica que é só ele mesmo uma vez, né? Então, só o 10 aqui mesmo, próprio 10. 10 elevado ao quadrado seria 10 vezes 10, e o resultado daria 100, certo? 10 elevado a menos 3, como nas propriedades que também vimos, o expoente negativo indica que a gente pode levar para o denominador invertendo o sinal do expoente. Então, é 1 dividido por 10 ao cubo. 10 ao cubo seria 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, como consta aqui no nosso resultado. Aí o 10 elevado a menos 2 segue o mesmo padrão, né? O expoente negativo joga para o denominador, e aí temos 10 ao quadrado, que é 100. 10 a menos 1, 1 sobre 10 a primeira, que é 1 sobre 10 mesmo, certo? E uma coisa que é muito importante que eu queria mostrar para vocês aqui nesse momento. Percebe que aqui, ó, esse zero, ele indica para a gente a quantidade de zeros que vão ter após o nosso número aqui. Como o expoente é zero, não tem nenhum zero. Quando o expoente é 1, tem um zero só. Quando o expoente é 2, tem 2 zeros. Aqui com os expoentes positivos, certo? Quando o expoente é negativo, isso vai indicar o número de zeros que vai ter dividindo o nosso número. Certo? Isso ajuda a gente também a trabalhar com números decimais posteriormente que podem aparecer. Por exemplo, vou fazer de baixo para cima aqui para ficar mais simples. 1 dividido por 10, 0,1. A gente anda a vírgula uma casa para a esquerda, porque está dividindo por 10. 1 dividido por 100 vai ser 0,01. A gente andou duas casas para a esquerda com a vírgula. Nesse caso aqui, então, acho que você já pode deduzir que vai dar 0,001. Tem 3 casas após a vírgula. Então, nós pegamos a vírgula que estaria aqui e andamos com ela 3 casas para obter esse resultado aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, um exemplo um pouco mais prático que pode aparecer para a gente no contexto da matemática é a gente pensar em, por exemplo, quantos algarismos tem determinado número. Aqui a gente vai precisar de propriedade de potência e usar a notação científica para simplificar o nosso cálculo. Dá uma olhada só. 5 elevado a 13 vezes 2 elevado a 19, olha, para mim já parece um número bem grande. Eu não estou a fim de fazer essa conta não. Acho que eu vou usar algumas propriedades para me auxiliar a fazer uma conta menor. Porque se eu for descobrir o número de fato fazendo conta para depois contar a quantidade de algarismos, vai levar muito tempo. E vai gastar muita lousa também. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu estou vendo aqui que as bases são diferentes, então não tem nenhuma propriedade de potência de mesma base. Bom, os expoentes
putz, os expoentes também são diferentes. Mas, uma coisa que é bem interessante, lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar a propriedade da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda? Olha só o que eu vou fazer. 5 elevado a 13 eu vou manter aqui. 2 a 19, vou só copiar por enquanto. Esse 2 elevado a 19 eu vou modificar de uma certa forma, para deixar ele de uma forma mais favorável para a gente resolver a nossa questão. Olha só, todo mundo concorda comigo que o 2 elevado a 19 é a mesma coisa que 2 elevado a 13 vezes 2 elevado a sexta? Porque pensa comigo, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. 13 mais 6, 19. Já entendeu o que eu vou fazer, né? Dá uma olhada. Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 13 vezes 2 elevado a 13 vezes 2 elevado a sexta. Certo? Agora, o 5 e o 2, apesar de serem bases diferentes, têm o mesmo expoente. Eu consigo usar propriedade de potência. E como a gente vai fazer isso? Bom, quando os expoentes são iguais, a gente pode juntar as bases dentro do parênteses e multiplicar elas. 5 vezes 2 elevado a 13. Tudo isso multiplicado por 2 elevado a sexta. Só que aí, olha só que interessante. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Então a gente tem 10 elevado a 13 vezes 2 elevado a sexta. Tudo bem? A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então percebe só. Vou jogar esse 2 elevado a sexta para frente aqui, ó, para a gente poder só enxergar um pouquinho melhor. Então você tem 2 a sexta vezes 10 elevado a 13. 2 elevado a sexta, se a gente se lembra das potências de base 2, 2 a primeira, 2. Ao quadrado 4, 8, 16, 32, 64. Então nós teremos aqui 64 vezes 10 elevado a 13. E aí, se você bem se lembra também, eu disse para você que o expoente do 10 indica quantos zeros a gente vai colocar na frente do número, não é? Esse número aqui nada mais é do que 64 com 13 zeros na frente dele. Não precisa nem colocar, mas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse número enorme aqui que a gente obteve. Imagina chegar até ele fazendo conta. Ia demorar um pouquinho. De qualquer forma, o enunciado pede para a gente quantos algarismos tem. Então, se você olha só aqui, ó, você tem 13 zeros mais esses 2 algarismos, certo? Se você quiser contar aqui também, 3, 6, 9, 12, 15 algarismos. Então, nossa resposta, 15 algarismos. Certo? No nosso próximo quadro, nós veremos outros exemplos de aplicação de exercícios com propriedade de potência. Beleza? Professor, eu estava aqui pensando. Entendi até agora, tudo tranquilo. Mas e se a base da minha potência for um número negativo? O que vai acontecer? Essa é uma excelente pergunta. E aí a gente precisa refletir sobre: será que vai mudar alguma coisa pra gente se a base for um número negativo? Bom, mais ou menos. A gente tem que tomar alguns cuidados inicialmente. Por exemplo, quando você tem esse caso aqui, menos 3 elevado ao quadrado, o que a gente vai fazer? Bom, vamos olhar para esse número e aplicar a operação de potenciação. A base dele é menos 3 e ele vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Certo? Percebe que o parênteses indica para a gente exatamente quem é a nossa base. Então aqui, menos com menos, mais, 3 vezes 3, 9, o resultado positivo. No segundo exemplo, você tem novamente o menos 3 como sendo a sua base. Menos 3, menos 3. E aí, menos com menos dá mais, com menos vai dar menos. Então o resultado aqui vai ser negativo. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Tranquilo. Fizemos os dois exemplos.
Percebe a diferença entre esses dois primeiros e os dois de baixo? Veja só, esse menos que aparece aqui, ó, ele não faz parte da base da nossa potência. Por quê? Porque esse menos aqui, ele indica pra gente só um coeficiente. É como se ele fosse isso aqui, ó. Menos 1 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, o menos 1 não faz parte da nossa potência. Isso aqui indica pra gente um resultado que seria menos 1 vezes 9, que dá menos 9. Percebe que é completamente diferente? É exatamente o inverso? Bom, para esse caso aqui, já não vai fazer tanta diferença, porque deu negativo mesmo, certo? Nós teremos aqui o menos 1 também, vezes 3 elevado ao cubo, que vai ser menos 1 vezes 27, que é igual a menos 27. Então, o que a gente conclui a partir disso? Bom, quer dizer então que se a base for negativa, a gente tem duas opções. Se a base realmente for negativa. Com expoente par, o resultado é positivo sempre. Com expoente ímpar, o resultado é negativo sempre. Agora, no caso em que esse sinal de menos não faz parte da nossa base, ou seja, a base não é um número negativo, bom, o resultado vai ser sempre negativo. Tranquilo? Para a gente fechar isso de uma vez, vamos dar uma olhada nessas três questões aqui que eu separei pra gente. E, começando pela número 1, nós temos o seguinte: qual é o menor dos números abaixo? Bom, 6 elevado à oitava, não vou fazer a conta, mas me parece um número grande. O que você acha? Vou deixar ele separado, certo? Porque pelo menos 36 ele vai ser. Porque vai ser 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 8 vezes. Certo? Bom, 1 elevado a 87, você fala, nossa, deve ser um número grande. Mas a base da potência é 1. Bom, não faz diferença qual seja o expoente se a base for 1. O resultado sempre vai ser 1. Então, por enquanto, esse aqui está ganhando. Certo? Esse aqui é o menor deles. Aí nós temos esse aqui que é 3 elevado à primeira, que vale 3. Bom, ainda mantemos a alternativa D por enquanto. E olhando para esse, tem 8 elevado à décima. Bom, vai ser 8 vezes 8 vezes 10 vezes. Com certeza vai ser um número grande também, maior do que 1. E aí, a alternativa C, nós temos menos 1 elevado ao cubo. Você fala, professor, mas vai ter duas alternativas certas. Cuidado aí. Nós temos um número negativo na base e o expoente é um número ímpar. Então isso aqui seria menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E aí você deve se lembrar que quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Então a nossa alternativa correta, como o menor número que aparece aqui pra gente, a alternativa C. Tudo bem? Questão número 2, bastante parecida com o que a gente viu na aula anterior de expressões algébricas e numéricas, nós temos aqui uma expressão para resolver que agora envolve algumas potências, certo? Bom, começando pelos parênteses, como a gente já sabe, ordem de prioridade, potenciação. Então, vamos resolver esse 2 ao cubo, vai dar 8 vezes 4 mais 18, que depois vai ser dividido por, dentro do parênteses, 3 ao quadrado dá 9, e cuidado, esse menos não faz parte da nossa potência. Então, mantém ele aqui. 2 elevado ao cubo, 8. Aí, atenção, que aqui a gente tem 8 menos 3, que vai dar 5, eu já vou pular uma passagem. Isso aqui dá 5 vezes 4 igual a 20. Mais, aqui você vai ter 18 dividido por 9 menos 8 dá 1. 18 dividido por 1 vai dar 18, né? Então, direto 18 aqui, e a gente tem como resposta final que o valor da nossa expressão é 38, certo? Agora, a nossa última questão já requer um pouquinho mais de cuidado e atenção. Primeiro, é uma questão de vestibular adaptada. E ela dá pra gente um enunciado dizendo: um grão de feijão pesa 2,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Um grãozinho de feijão pesa isso aqui. Se um saco contém 5 vezes 10 ao quadrado gramas de feijão, 920 sacos contém quantos grãos? Bom, inicialmente parece meio confuso,
né? Porque ele quer saber quantos grãos, mas ele só deu pra gente massa. Aí você pensa, bom, mas se você tem a massa total e tem a massa de um feijão, um grãozinho, concorda que se você divide o total pela massa de cada um deles, você vai ter a quantidade de feijões que você tem? Faz sentido. Então vamos dividir 5 vezes 10 ao quadrado por 2,5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 ao quadrado dividido por 2,5 vezes 10 a menos 2. E o que acontece aqui? Bom, como é multiplicação e divisão, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? E a ordem que você faz, por exemplo, se você quiser separar isso aqui e resolver essa aqui e essa aqui separadamente, vai dar a mesma coisa. Pensa comigo, 5 dividido por 2,5 dá 2. A gente pode simplificar aqui. Em contrapartida aqui, a gente tem uma divisão de potências de mesma base. A base é 10, o expoente de cima é 2, menos o expoente de baixo, que é menos 2. Bastante cuidado nessa parte. Isso vai dar pra gente 2 vezes 10 elevado a 2 menos menos 2, vai ficar 2 mais 2. Menos com menos dá mais. Então, no final das contas, a quantidade de grãos que a gente tem em um saco é 2 vezes 10 a quarta. Em um saco. Então, a nossa questão ainda não acabou. A gente quer saber quantos grãos tem em 920 sacos. Bom, para isso, você vai multiplicar a quantidade de grãos que tem em um saco pela quantidade de sacos que você está querendo calcular. Isso permite que a gente chegue no lugar onde a gente quer, na alternativa que a gente quer. Como eu disse para vocês, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Bom, eu vou fazer 2 vezes 920. Isso vai dar 1840. Vezes 10 a quarta. Bom, mas ele pede a resposta em notação científica. Como é que a gente vai fazer isso aqui virar uma notação científica? Bom, para virar notação científica, se você bem se lembra, esse número aqui, que multiplica a potência de base 10, tem que estar entre 1 e 10. Ele não pode ser 10, tem que ser menor, mas ele pode ser 1. Bom, se esse número tivesse que virar um número entre 1 e 10, o que eu faria aqui, é dividir ele por 1000. Como nós vimos no quadro anterior, isso aqui, dividir por 1000, indica que a gente anda com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, olha só, a vírgula está aqui, isso é 1840,0. 1, 2, 3. Viraria 1,84, que é um número que atende às nossas condições de notação científica. Bom, então eu vou dividir por 1000. Mas a gente pode só dividir por 1000? Não exatamente, porque se a gente só divide por 1000, concorda que a gente está alterando o valor do nosso número? A gente tem esse número e dividir por 1000 modifica ele, faz ele ser um número diferente. Como é que a gente pode compensar isso? Bom, na minha visão, vê se você concorda comigo. Se eu multiplicar por 1000 e dividir por 1000 ao mesmo tempo, concorda que não faz diferença no nosso número? Porque 1000 dividido por 1000 daria 1. Então eu não estou mudando o meu número, eu estou só escrevendo ele de uma forma mais conveniente para mim. E aí, eu quero que você perceba agora. Isso aqui vira um número que atende às nossas condições, que é 1,84. Você tem o 10 à quarta, e 1000 é a mesma coisa aqui, 10 ao cubo. Caímos numa multiplicação de potências de mesma base. Você vai manter as bases e somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Então, no final das contas, o que você tem aqui é 1,84 vezes 10 à sétima grãos de feijão contidos em 920 sacos. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de potenciação. Aguarde que no nosso próximo encontro vamos falar de distributivo e produtos notáveis. Tranquilo? Forte abraço para vocês, bons estudos. Não se esqueçam de procurar listas na internet para poder estudar, praticar e absorver melhor esse conteúdo. Tranquilo?
Beijão para vocês e até nossa próxima aventura.